Fala podcast. Muito olá para você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, onde você estiver assistindo aí, seja muito bem-vindo ao Fala Podcast. Eu sou o Robinho, tô aqui com você no Fala Podcast mais uma semana. Tivemos aí um tempo de pausa, nesse tempo tantas coisas aconteceram. Tiagão, obrigado aí pela companhia de sempre. E vamos lá para mais um episódio do Fala Podcast. Hoje recebendo médico cardiologista, Dr. Cícero Bahia. Muito boa tarde, seja bem-vindo. A gente vai trocar uma ideia hoje, bater um papo sobre problemas do coração, sobre hipertensão. Vamos falar basicamente sobre o coração. E eu gostaria de começar aí desejando ao senhor né, uma boa entrevista, um bom bate-papo. E gostaria de começar também falando onde tudo começou, puxar uma linha do tempo, a gente poder falar aí da sua carreira, da sua caminhada como médico. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês e participando aqui do podcast. E importante para passar orientações aí para o público, né? É sempre bom estar divulgando, né? Promovendo saúde. Então, eu vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade, né, na capital. Minha família toda é da Bahia e vim para o Rio fazer faculdade. Acabei Isso vindo. foi em que época, mais ou menos? Que a Isso, gente isso foi em tem uma noção assim de tempo. 2004. 2004. 2004, quando eu comecei a fazer faculdade, né? Eu sempre quis ser médico desde pequeno. Desde pequeno, ó, Eu queria ser médico, cientista ou... era médico ou cientista. sim. Cientista não foi muito... não era muita praia. Aí acabei fazendo medicina, né? E aí, quando eu entrei no segundo grau, eu já fui com essa mentalidade já fixa de fazer medicina. O senhor tinha influência de alguém da família para ser médico? Alguém que o senhor falava assim, eu quero ser médico igual o meu pai? Eu Ou... tenho um tio que, na verdade, ele é sanguíneo, ele é primo, né? Ele é primo do meu Sim, pai, mas a gente por idade é a gente tio, né? é tio, a gente foi criado na casa dele praticamente, a gente é vizinho, né? Sim. E ele é um médico muito respeitado na minha cidade, que é Dr. Oséias. Muito respeitado. Então, eu sempre admirei muito, né? Isso e toda vez, ele era o médico da família, né? Então, toda vez que a gente, qualquer coisa que tinha, Um resfriado era, era ele era que ele. resolvia. Então, acho que isso foi acabando me influenciando, né? Inconscientemente. E, enfim, quando eu comecei a me dar conta, né, de si, eu já estava com essa mentalidade de ser médico e não tinha mais outra coisa na minha cabeça. E aí eu fui fazer o segundo grau já, né, com essa mente. E é isso. Na época era bem mais difícil, né, do que hoje. Tinha Sim, poucas faculdades, a concorrência era e muito. por isso que o senhor veio para o Rio também, Aí né? acabei vindo para o Rio. Lá na Bahia, qual era a sua cidade lá? Minha cidade chama Itanhem. É uma Itanhaém, cidadezinha, sul? extremo sul da Bahia. Extremo sul da Bahia. É ali, sul da Bahia, tem Próximo ali. Feira, não? É bem mais Bem abaixo. mais Feira de Santana abaixo. já é mais acima. Ali fica perto de Porto Seguro. Porto Cidade Seguro, conhecida. conheço, sim. Porto Seguro já é sul da Bahia, só que a minha cidade fica mais abaixo. Tem uma cidade conhecida ali chamada Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Então, a minha cidade fica a 90 quilômetros de Teixeira de Freitas. Bahia é muito grande, né? É muito grande. O Você tem uma sul da ideia? Bahia é enorme. Para você ter uma ideia, da minha cidade a Salvador é a distância da minha cidade para Saquarema. Caramba. Quase. De um estado para o outro, cruzando outros estados também. É De minha verdade. cidade para cá, a gente passa por 3 estados. Pega ali Bahia, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sim, E da minha cidade para Salvador, é a que é mesma, um estado só, a e é mesma quase a distância. mesma distância. Eu tive um tempo na Bahia e reparei, eu falei assim, tô na Bahia, né? Olhando no GPS ali, pô, estou na Bahia, então tá Sorria, perto. tô na Eu Bahia. indo para Porto Seguro. E ali eu levei mais de 6 horas, 5 horas, eu ainda estava na Bahia e não chegava a Porto Seguro. Assim, é um estado muito grande mesmo. É, Quais são as chances, assim, de um menino de Itanhem. Itanhem se tornar médico ali, naquela cidade? São pequenas, ainda mais para 2004. É muito difícil, muito difícil. Assim, as coisas hoje mudaram um pouco, né? Assim, o acesso à educação, acesso ao ensino superior, à Sim, faculdade,
ela vem melhorando, mas essa época era muito difícil para mim, inclusive. Eu fiquei 3 anos fazendo cursinho para vestibular. Na Bahia, na época, tinha 2 faculdades de medicina. Só tinha uma O faculdade estado no inteiro. estado inteiro. Você vê o tamanho da Bahia. Quando eu Chegar mais próximo aqui o microfone. Pode aproximar. Quando eu comecei a fazer vestibular, no estado da Bahia tinha 2 faculdades de medicina, que era uma federal e uma particular. Uhum. A Escola Baiana de Medicina e a federal, só. Então a concorrência era enorme. O Espírito Santo tinha 2 faculdades de medicina também. E aí a concorrência nesses estados é muito alta. Acabei vindo para o Rio, tinha um pouco mais de opção, acabei passando no Rio, fazendo faculdade no Rio. Hoje em dia, na Bahia, deve ter umas 15 faculdades. Espírito Sim, Santo tem umas 6 ou 7 faculdades, entendeu? bacana. E assim, é muito. Para uma pessoa numa cidade do interior, né, mais uma cidade pobre como a minha cidade, interior, né, Nordeste, é muito difícil. É um curso caro, né? Acaba tendo um custo muito alto, deslocamento, então acaba sendo bem custoso. Eu fiquei 3 anos fazendo cursinho. Meus pais são professores, meu pai e minha mãe são professores, né? E meu pai sempre falou que não tinha nada de herança para deixar para gente. Tinha educação. O que ele tinha para deixar era educação. E meu pai sempre priorizou isso, né? São professor, então ele sempre priorizou. Então ele e minha mãe abriu mão de tudo para dar a melhor educação para gente. E em relação à educação, eles nunca economizaram nada. E inicialmente eu queria, né? Meus pais não tinham condições, então tinha que fazer uma federal. Aí eu não consegui passar na federal. E aí, no final das contas, eu consegui passar, e aí veio o FIES, né? E Sim. aí eu consegui fazer faculdade. E, enfim, consegui me formar. Você se formou em qual faculdade aqui no Rio? Foi na Universidade de Gama Filho. Gama Filho. Isso. Fiz Gama Filho, me formei. Na época da faculdade, eu tinha um amigo, um colega meu de sala, que fazia um estágio aqui em Araruama. Aí, Araruama, na época tinha, acho que até hoje ainda tem, né? É acadêmico que é contratado pela própria prefeitura, tem uma bolsa, né? Então tem um estágio remunerado pela prefeitura. E aí esse amigo meu conseguiu essa bolsa e começou a vir para fazer o estágio. Na época era Pronto-Socorro Municipal de Araruama, não era Sim. nem UPA. Era na beira ali onde é a policlínica ali. Acho Sim, que na, tem na, na, na Orla, né? isso. Sim. Na Orla não, é onde é a policlínica, o PAN. Ficava mais para dentro ali. Ah, sim, sim, sim. Aí, um dia esse amigo meu não pôde fazer plantão, e aí ele me chamou para fazer plantão no lugar dele. Eu acompanhava plantão no Rio de graça, e eu falei, pô, vou ganhar um dinheirinho. E aí fui e comecei a fazer plantão, comecei a substituir, depois consegui uma vaga para mim e comecei a fazer o estágio fixo. De Araruama eu vim para Saquarema. Saquarema também na época tinha, né, acadêmicos. E aí eu comecei a trabalhar aqui, me formei e continuei trabalhando. E como que foi essa mudança para Saquarema? Nessa época da faculdade, você morava no Rio, capital? Morava no Rio e vinha para cá. E meus amigos, engraçado que meus amigos sempre me falavam assim, poxa, mas você, pô, é muito longe, você mora aqui no Rio, vai para lá. Mas eu gostava de trabalhar aqui, tinha um ambiente, enfim, Clima da o clima é região, muito né? bom, entendeu? E Assim, parecido até um pouco com a Bahia, por conta das era cidade praias. interior, as pessoas conhecidas, então assim, eu me identifiquei muito com Saquarema. Comecei a trabalhar no hospital, logo ali já comecei, né, fazer muitas amizades, conhecia muita gente, eles sempre me chamavam também para vir fazer plantão, para trabalhar aqui. E eu trabalhava no Rio, uma época eu fiquei na aeronáutica, né, quando eu me formei, eu entrei na aeronáutica, fiquei 5 anos na aeronáutica, e então eu trabalhava na aeronáutica e vinha para cá no final de semana, trabalhava aqui no final de semana. E fiquei como médico plantonista, né, no hospital que hoje é Porfírio. E continuei ali, cheguei a ser diretor do hospital. Caramba, bacana. Na época que eu fui diretor, aí a demanda aqui passou a ser muito grande, né? Então não dava para eu vir só fazer um plantão aqui. Então tinha que ficar mais tempo, né, no hospital. Estava na direção, né, parte administrativa, e na época a demanda era muito grande, eram muitos problemas que tinha. E aí eu larguei a aeronáutica e vim para cá. Veio para morar em Vim para morar em Saquarema. Saquarema.
Tava passando metade da semana aqui, aí no final das contas eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou morar lá, não tem jeito. Já tava com minha vida assim, já trabalhava aqui na região, Sim, praticamente. Aí eu vim morar aqui, tô aqui até tá hoje. aqui até hoje. É, onde que o senhor fez a especialização para cardiologista? Onde que o senhor decidiu, falar assim, não, quero tratar do coração, quero para essa área? Então, durante a faculdade, eu já entrei, engraçado isso, né? Eu entrei na faculdade, eu não tinha muita noção De qual de área? qual área que eu ia fazer, e eu não conhecia também muitas áreas, né? E eu sempre me identifiquei muito com o coração. Quando eu fui fazer anatomia e tal, eu sempre gostei muito da parte, né, de cardiologia. Aí, só que eu não conhecia as outras áreas. Aí eu falei, poxa, eu vou pensar em fazer outras coisas, eu vou fazer gasto. Aí eu falei, vou pensar em fazer gasto. Aí eu comecei a estudar, comecei a acompanhar. Eu falei, cara, não é o que eu quero. Aí eu falei, vou fazer cirurgia. Acho muito interessante a parte cirúrgica, né? Pô, bastante, é muito bacana, assim, cirurgia, é uma coisa bem complexa também. Eu falei, cara, vou fazer cirurgia. Aí, pô, acompanhei o serviço. Falei, pô, eu gosto muito de cirurgia, mas eu não é uma coisa para mim. Não acelerou meu coração. Cheguei a fazer um estágio na época numa maternidade, parte de obstetrícia. Também não me identifiquei. Falei, caramba, não é. Aí eu falei, cara, é cardiologia mesmo. Aí Cardiologia. eu coloquei na cabeça e aí comecei a trabalhar. Logo quando eu me formei, cheguei a trabalhar em alguns hospitais, unidade coronariana no Rio, trabalhei no hospital cardiológico em Cabo Frio. E aí eu fui me aproximando muito dessa área, né? E aí acabei fazendo. Fiz uma especialização no IECAC, é um Instituto Estadual, né, Luiz de Castro, no Rio. E fiz também uma pós-graduação em São Paulo, no Albert Einstein. Sempre levando a herança dos seus pais, né? Que é a educação, estudando, analisando qual área é a melhor, estudando sobre ela. Isso foi uma herança que tá até hoje, né, doutor? Exatamente, exatamente. É isso aí. É, lá em casa são 5 filhos, né? Eu e mais 4 irmãos. E todos são formados, Bacana. né? Praticamente todos vivem do que estudou. Então, essa herança aí, eu acho que meu pai conseguiu, né, realizar, assim, esse sonho dele, que ele sempre teve o sonho de ter todos os filhos Formados. formados, todos os filhos estão formados. Só que o único médico sou eu. Bacana. Eu tenho uma irmã fisioterapeuta, tenho um irmão dentista e 2 irmãos advogados. Legal, só profissões Meu pai é professor, maravilhosas. meu pai é professor, Meu pai é pedagogo, e chegou a ser diretor de um colégio lá. E aí ele já com quase 50 anos, 47 anos, ele foi e fez direito. legal. Acho que foi 47 anos ele fez faculdade de direito. Aí aposentou como professor e seguiu a carreira de advogado. Doutor, nos consultórios e também ali no hospital, que o senhor também faz plantão em hospital, né? Quais são os problemas mais comuns em relação ao coração? Que o senhor consegue identificar? Assim, os mais comuns, que é muito comum, é a hipertensão. É comum um jovem de 30 anos chegar lá com arritmia cardíaca? Não é não, né? Cara, não é comum. Não é comum. Acontece. 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 Quando... Algumas pessoas aí que começam a tomar umas coisas aí meio estranhas, de vez em quando, É, misturar umas coisas aí, entendeu? Aí acontecem umas coisas meio diferentes, acontece, né? entendeu? É verdade. Eu estou falando isso porque nessa pausa do Fala Podcast, eu tive um problema do coração. Não coloquei isso nas minhas redes sociais, mas eu tive um problema. Até pensei, a gente vai abordar isso em relação à ansiedade também, essa coisa do coração e da ansiedade. Eu tenho um relato de um amigo e também tive essa experiência agora há poucos dias de achar que é uma crise de ansiedade e eu consegui ali identificar que poderia ser algo do coração e corri para o hospital. E nesse tempo que a gente teve uma pausa aqui no Fala Podcast, eu fiquei internado por uso excessivo e abusivo e fui muito infeliz aí nesse uso de cafeína por conta de academia e também uso de energético na madrugada, por conta do meu trabalho aí na madrugada. Ainda misturei energético com álcool, enfim. Fui parar no hospital com uma arritmia cardíaca, eu com 30 anos,
Quase infartei. E nesses seus relatos aí de hipertensão, é o mais comum que o senhor... É, é uma doença muito prevalente, né? Hipertensão, diabetes são doenças muito prevalentes. Assim, emergência aparece muito, né? Uhum. As pessoas têm um pico de pressão em casa, já vai bater logo para o hospital, acha que vai infartar, né? Que na verdade não é nenhuma crise hipertensiva, né? Conceitualmente, a gente chama até de pseudocrise hipertensiva, né? A crise hipertensiva ela tem umas características específicas de uma crise hipertensiva. O pico de pressão não necessariamente é uma crise hipertensiva. Então, na grande maioria das vezes, é o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva. Acontece muito isso. Assim, e as coisas são muito relacionadas, né? A ansiedade, como você falou, é uma coisa que é uma doença também que é muito comum e acaba uma coisa levando a outra, né? Ansiedade, hipertensão, está muito relacionado, né? É, eu acredito que é uma das causas mais comuns, assim, é hipertensão. Infarto, AVC, acontece bastante, que E aí já é uma são, grande emergência, né? Não sim, é uma coisa que é tão corriqueira assim. É uma coisa comum em emergência, mas não é o dia a dia ali da emergência, sim. entendeu? E o que leva essas pessoas a ficarem hipertensas? Porque eu aqui rapidamente fiz uma pesquisa e as doenças que mais causam morte no Brasil, são aí AVCs, infartos. São São doenças essas doenças, são cardiovasculares, né? doenças São doenças cardiovasculares. cardiovasculares. Então, é muito comum, se eu não me engano, doença cardiovascular, ela mata mais do que câncer, ou só fica atrás do que o câncer, para você ter uma ideia em seu nível mundial, né? É uma causa é muito comum. E é uma coisa que a gente acaba negligenciando Uhum. durante a vida. É porque Por- não é aquele cuidado ali de um dia ou outro, é um cuidado realmente da vida, Exatamente. Porque, assim, diário. existem os fatores de risco, né? História familiar. Sim, O que que leva, por exemplo, a pessoa a ser hipertensa? Um exemplo. Então, a pessoa tem lá 30 anos, não tem nenhum problema, assim, aparentemente não sente nada. Então, ela acha que é saudável, e muitas vezes é saudável, então aí começa a ter uma alimentação desregrada, o sedentarismo, e aí juntando os hábitos de vida com a história familiar, que às vezes a pessoa tem lá um pai hipertenso, diabético, um pai que já infartou ou uma mãe que já infartou. Então isso aí é tudo uma herança genética que leva, que em algum momento aquela pessoa vai desenvolver isso. E aí se você já já tem esse fator genético que muitas vezes é o que você não consegue correr, né? A genética tá já aí, tá no seu aí, você DNA, já você não nasceu consegue assim. correr. E aí você adquire outros fatores, que é a Seria- obesidade, o sedentarismo, a alimentação desregrada, e aí você começa a associar outros fatores de risco. Aí quando a pessoa está lá com uns 50 anos, depois dos 40 e poucos anos, aí vem uma hipertensão, Vem a conta de toda aquela vida começa a vir a desregrada. conta. Só que são doenças silenciosas, né? Uma pessoa é hipertensa, não sente nada, então é difícil você tratar. A pessoa às vezes começa o tratamento, mas não toma medicação direito, então não faz o controle adequado, Sim. entendeu? E acha que tá tudo bem. Aí depois o que que acontece? Aí vem um infarto, aí vem um AVC. Eu posso até estar me equivocando no que eu vou falar, mas nesses casos, os homens são mais descuidados Ah, sim, com com a certeza, saúde. com certeza. E o homem tem aquela coisa de não ir para o hospital, de não ir para o médico, de não fazer exames, mais do Culturalmente, que... né? Culturalmente, o homem é, é o que não se preocupa tanto, né? A mulher, desde pequena, de nova, desde adolescente, ela já vai no médico, né? Então, Sim, a mulher já entrou na adolescência, ela já tem um ginecologista dela. já Então, começa já ali aquele começa a contato com o fazer, já médico. começa desde. Tanto é que as mulheres ela têm uma expectativa de vida maior, ela, o tempo de internação acaba sendo menor, né? Apesar de que muitas doenças são muito mais comuns em mulheres também. Apesar disso, a mulher, por se cuidar mais, elas acabam tendo uma expectativa de vida maior, acaba adoecendo menos. O homem, questão, né, do machismo, achar que, Sim, né, que que não não tem precisa, que nada, não que tem não nada, precisa. Quando só tem procura, doença quem faz exame. quando procura, é quando
O homem só vai no médico, eu costumo até brincar no consultório, né? O homem ele só vai no médico por duas situações. Ou quando a situação já tá crítica, não tem como ele protelar mais, Tem pra onde correr. ou carregado pela mulher. É verdade. Entendeu? O homem, quando tá no consultório, você pode ver, ele tá, a mulher Tá do leva, lado, entra junto e tudo. leva carregado, obrigado pela mulher ou pela mãe, quando é o caso, porque espontaneamente é muito difícil ir. Difícil. E são os que mais acabam sendo atingidos aí por essas É. Aí doenças, né? quando tem uma arritmia, né, acorda de madrugada com ataque cardíaco, aí não tem jeito, aí tem que ir pro Tem que correr hospital. pro hospital, porque senão. Isso que você falou é um caso interessante, porque assim, a cafeína, ela é um estimulante, né? Sim, Existe uma dose, uma dose segura de cafeína que você sim. pode consumir durante o dia. Acima dessa dose já começa a ter problema. Se eu não me engano, a dose segura é abaixo de 400 Abaixo de miligramas. 400. É. Foi aí que, no meu caso, foi Acima disso, ladeira aí começa abaixo. a predispor. Por ser um estimulante, então você acaba acelerando, né? Aumenta a frequência cardíaca e aí pode desencadear uma arritmia, né? Como foi o caso. E aí, esses estimulantes, né? Energéticos, acaba tendo uma quantidade, né? De cafeína e outras coisas, Açúcar taurina, também, tem taurina. muito, E acaba, pode desencadear isso. Mas é importante porque, tem 30 anos, teve uma arritmia desencadeada, teve um motivo específico. Beleza. Cafeína, energético, bebida, né, alcoólica, misturou ali, desencadeou uma arritmia. Porém, tem que haver uma investigação. Por quê? Porque 30 anos com essa história, beleza, tem um motivo. Só que será que a pessoa não tem um problema que só isso que predispõe a pessoa a ter isso agora? Sim. Entendeu? Então pode ser um gatilho apenas. Isso foi um gatilho que desenvolveu. Então tem que ver se tem alguma coisa por trás que pode ter essa tendência, que às vezes a pessoa já tem uma predisposição a desenvolver isso e aí desenvolveu mais cedo por conta desse problema. Entendi. Entendeu? E muitas vezes, é aí que é importante, que às vezes a pessoa ela tem uma tendência a ser hipertensa, tem um problema, já tem uma história genética ali para poder ter um infarto, por um exemplo. Mas se ela se cuida, ela pode não ter, Mas não ter e prolongar. prolongar, ou vai ter lá, né, na idade que realmente vai acontecer os problemas, entendeu? Mas se ela não se cuida, aquilo vai acontecer mais cedo, entendeu? Já vai predispor aquela situação, entendeu? Nesse caso de infarto, para quem é mais jovem, é mais perigoso. Isso é verdade, o que dizem, o que a gente escuta por aí, que quem tem um infarto nessa idade de 30 e poucos anos é mais perigoso do que quem tem com 50, Na 60, verdade, ou não? assim, é porque é mais perigoso pelo motivo, entendeu? Uma pessoa de 30 anos, para ela infartar, o que causou aquele infarto não é, muitas vezes, o que causou numa pessoa mais idosa, Entendi. entendeu? Que a pessoa que tem um infarto lá com 80 anos, que já é uma coisa até prevista, Uhum. ela desenvolveu aquele problema durante a vida dela, né? Teve a hipertensão ou a diabetes, doenças cardiovasculares. E ali foi afetando o vaso, né? A circulação Sim. durante a vida. E aí lá com 80 anos obstruiu lá um vaso do coração, uma artéria do coração. E aí a pessoa infartou, entendeu? Agora, abaixo dos 50 anos, não é comum a pessoa infartar, entendeu? Então, se ela infartou, aquilo foi súbito. É o que acontece, é a morte súbita, entende? Aí, às vezes, a pessoa tem uma doença genética, uma cardiopatia genética já, né? Uhum. E aí acaba sendo mais grave por esses motivos, entendeu? E a pessoa é uma coisa muitas vezes inesperada. Quando a pessoa ela já tem o conhecimento do problema, ela já começa a cuidar, ela começa a prevenir. Então, com menos de 50 anos, aquilo acontece subitamente. E aí, muitas vezes, ocasiona morte. Doutor, em relação à hipertensão, para a gente selar esse assunto e a gente pular para outro tema, o que que um paciente, uma pessoa comum, ela pode fazer para evitar ter a hipertensão, caso não seja genético, por exemplo? Sofreu de Alimentação, alimentação. né? Alimentação.
Os hábitos de vida, principalmente, né? A alimentação diminui o sódio, certo? Diminui sal. Já vai prevenir. A atividade física. Pegou pro meu lado, hein? A atividade física é outra coisa que previne. Previne também A a atividade atividade. física, ela é Atividade física que a gente fala é o quê? Esteira, caminhada, corrida ou propriamente a musculação Então, também? Ou o conjunto? eu até falei no meu Instagram há pouco tempo sobre isso, né? O que que é melhor para o coração? A musculação ou a atividade aeróbica? Isso é uma coisa interessante, porque saiu recentemente estudo sobre isso. E não existe uma prevalência da musculação ou da atividade aeróbica. As duas são boas. Para você ter uma ideia, a musculação sozinha, ela diminui 15% a incidência de doença cardiovascular. Mas ela associada com atividade aeróbica, ela chega a reduzir 46%. Então, o ideal é você alternar, conjugar a atividade aeróbica com a Com musculação. musculação. Entende? Isso é o ideal, você fazer os dois tipos, tanto atividade resistida, né, de musculação, como atividade aeróbica. E a atividade aeróbica, ela, corrida, bicicleta, que são assim, natação, né, são bem benéficas, né, para o coração. Atividade. CrossFit também? CrossFit CrossFit também, né? CrossFit eu tenho um também. crossfiteiro aqui CrossFit ao também. lado e Que ele... você vai dar resistência muscular, né? Com o envelhecimento, o que que acontece com o envelhecimento? A gente vai perdendo massa muscular, vai Uhum. acontecendo a fraqueza muscular e perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Entendeu? Quando a pessoa chega lá aos 70 anos, ela não tem muita reserva, porque ela foi perdendo isso durante a vida. Então, isso, atividade física, musculação, CrossFit vai te dar resistência física, vai te dar força muscular, e aí quando você estiver lá mais velho, isso aí vai ser cardioprotetor. Bacana. Entendeu? A pessoa, não é que a pessoa não vai ter o problema. Se ela tiver uma tendência genética, atividade física, isso aí, muitas vezes consegue até mudar essa genética, na verdade, né? Já existe estudo sobre isso que você consegue, de uma certa forma, até mudar, né, essa incidência genética. Mas se acontecer um problema lá na frente, pode ser menos grave. Dá uma amenizada por conta do Exatamente. seu histórico de treinamentos, de Eu musculação, tenho um de... amigo, cardiologista também, 47 anos, se eu não me engano, infartou. Caramba. Infartou. E o cara Ele cuidava do coração, né? Não, ele cuidava e ele fazia atividade física, entendeu? Tem um corpo, assim, até atlético e tal. O cara faz atividade física e tudo. Infartou. Só que, tipo, ele conseguiu passar por isso, não tem sequela. Sem sequela nenhuma. Ainda colocou o stent e, assim, o coração dele, normal. Agora, por quê? Porque ele se cuidou. A genética ele tinha, porque ele infartou com menos de 50 anos. Então, ele tinha a história genética que fez ele infartar agora. Só que os hábitos de vida dele fez com que ele passasse por isso de uma forma bem mais tranquila. Entende? Como você falou, né? Infarto em pessoas jovens é mais grave por causa dessas situações que eu abordei. Depende do motivo e os hábitos de vida, né? No caso dele, foi tranquilo. Menos de 50 anos, uma pessoa jovem, infartou e passou tranquilamente por isso. Se ele não fizesse atividade física, ou obesidade, tivesse outros problemas de saúde, isso aí poderia ser bem mais grave, né? Poderia ser fatal ou dar sequelas importantes aí no coração. Em relação também a... Talvez até por conta da idade, questão do estresse de trabalho, essas coisas também tendem a dar problema no coração. Entende? Estresse no trabalho, dentro de casa, enfim, o estresse diário, do dia a dia, né? Com certeza, né? Na verdade, o estresse, a ansiedade, Que já entra isso nesse aí vai assunto da afeta ansiedade. o organismo de uma forma geral, né? Afeta tudo, né? Nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina biológica, né? A gente tem que cuidar bem dela. E tem que cuidar muito bem da mente também. Então, assim, o estresse,
Isso ali vai... A própria ansiedade, o que que vai fazer? Diretamente, de uma forma física, ela vai acelerar seu coração, vai ter um ataque cardíaco. Ataque cardíaco a longo prazo vai te dar problema no coração, certo? A ansiedade, estresse, hipertensão. Aumenta a frequência cardíaca, vai aumentar a sua pressão, certo? E dentre outros problemas, né, emocionais que acaba gerando, né? Vamos falar aí da área cardiológica, que é o que a gente está abordando aqui no momento. Então, assim, a hipertensão vai aumentar a frequência cardíaca, pode predispor a arritmia, por um exemplo. E aí a hipertensão vai gerar todas essas consequências, entendeu? Da hipertensão. Nesse caso da ansiedade, como eu falei, quando eu tive essa arritmia, eu pensei que fosse uma crise de ansiedade e era realmente um problema no coração. Existe também essa questão de você achar que é o coração e ser uma ansiedade, e você fazer os exames, tudo direitinho e ver, não, o coração está bom, não é coração. Existe. Isso E acontece. já É, teve algum relato? a ansiedade, assim, é lógico que com a história, né? Você fazendo uma anamnese bem feita, fazendo um exame físico bem feito, você vai identificar isso, entende? Você consegue saber se a pessoa está estressada, né? Se ela está ansiosa. E aí você consegue fazer esse diagnóstico de hipertensão, que a gente chama, na verdade, a hipertensão, a gente tem a hipertensão primária, ou essencial, que é aquela hipertensão que a pessoa desenvolve sem um motivo aparente. E tem a hipertensão secundária, que a pessoa ela desenvolve a hipertensão por algum motivo. No caso aí da ansiedade. E aí é importante fazer esse diagnóstico e essa diferença até por causa do tratamento. Eu pego muitos pacientes no meu consultório e aí vou te falar que é difícil. É difícil, muitas vezes até o diagnóstico é difícil você diferenciar. Mas assim, com uma boa anamnese você consegue. Um bom exame físico você consegue. E aí vem aquela coisa, a pessoa às vezes ela tem tudo junto e misturado. Entendeu? E aí muitas vezes a pessoa ela tem hipertensão, ela tem fatores de risco, tem história familiar, tem genética e ela tem hipertensão. Mas ela também tem ansiedade. Só que é difícil a gente aceitar que a gente tem um problema emocional, muitas Isso é vezes. muito difícil, É realmente. difícil a gente assumir pra gente que o problema está com a gente. Que não é culpa de Que outro, não é ou que é culpa. culpa de Entende? de Porque outros assim, se fatores. eu falo que meu problema é ansiedade, o problema é meu estresse, é meu emocional, eu tenho que cuidar disso. Essa responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, eu tenho que cuidar disso. Só que é mais fácil você jogar a responsabilidade para um problema. Não, o meu problema, Meu ó, coração minha pressão que... tá alta e eu já perdi paciente por conta disso. Porque o paciente chega extremamente ansioso, mas hipertenso. E eu falo, cara, não adianta, eu não vou tratar a sua hipertensão, porque o seu problema não é hipertensão. Você tem ansiedade, o problema é estresse. Então você vai tratar seu estresse. Muitas vezes precisa fazer tratamento medicamentoso e muitas vezes eu inicio um tratamento para isso, para começar um tratamento. Eu falo, vamos iniciar esse tratamento. Se não der, se continuar hipertenso e tal, aí a gente trata a sua hipertensão se for o caso, mas a gente precisa tratar o seu emocional primeiro. E tem pacientes que não aceitam. Tem pacientes que não aceitam. Não, meu problema é a hipertensão. Para muito mais fácil ela tomar um comprimidinho e achar que está se tratando do que fazer uma do terapia, que buscar buscar aquele entender. problema, assumir aquele problema. Sim, É muito difícil. Então, assim, você tomando tem uma questão psicológica, né? Não, eu tô tomando esse comprimido aqui e aí meu problema está resolvido. sim. Tive conversando com um primo meu, fiz uma postagem no Instagram. E aí meu primo assistiu o vídeo e eu falando exatamente disso, do estresse. Isso é uma coisa extremamente comum. Meu primo, 30 e poucos anos, mora na Bahia, engenheiro lá, e aí muita obra, estresse e tal. E aí ele falou assim, cara, assisti seu vídeo e ele, 30 e poucos anos, obeso, uma alimentação desregrada, sedentário e hipertenso. Desenvolveu hipertensão. O que que ele fez? Foi no médico, começou o tratamento
para hipertensão. Começou a tomar um remédio. Aí inicialmente tratou e a pressão voltou a aumentar. E, e aí ele me ligou quando ele assistiu o meu vídeo, né? Ele falou assim, cara, minha pressão continua alta, eu já fui no médico, já fiz todos os exames e minha pressão tá alta e tô tomando um remédio, eu acho que esse remédio não tá resolvendo. Aí eu falei, manda os exames aí. Mandou os exames, aí eu fui, fiz uma videochamada com ele e aí ele foi me explicando o que estava acontecendo. Aí eu falei, cara, não adianta, você tá tomando um remédio, eu vou te passar um outro remédio, daqui a pouco você tá com 3 remédios para pressão e você vai continuar hipertenso. Falei, não adianta você estar tomando um remédio, porque o tratamento da hipertensão não é só você tomar o remédio. E é interessante que ele me falou. Um cara, pô, já curso superior, formado, ele falou assim, pô, eu tomando esse remédio, pra mim meu problema estava resolvido. Entendeu? Ele falou, pra mim meu problema estava resolvido. Eu falei, cara, eu não vou te passar remédio. Você tem que fazer atividade física. Eu falei, primeira coisa, emagrecer. Cada quilo que você perder é um remédio que você vai deixar de tomar. Entendeu? Aí, falei, você vai ter que fazer atividade física, não adianta. Você vai ter que fazer uma dieta, então você vai procurar um nutricionista Já para te tem? orientar uma dieta. Você vai fazer atividade física. Porque eu conheço, é meu primo. Então eu sei a história familiar. Conheço já. Já sei a história familiar da minha família, que a doença cardiovascular é altamente prevalente. Entendeu? E, inclusive, ele, né? O pai já tinha infartado, enfim. E aí eu falei pra ele, falei, cara, você vai ter que... Você tá com 30, não lembro a idade dele, falei, você tá com 30 e poucos anos, você já tá tomando remédio hipertenso. Cara, quando você chegar aos 40 anos, você vai estar diabético, hipertenso. E aí a chance que tem de dar um problema, um infarto, um AVC, vai aumentando cada ano que passa. Se você não se cuidar, vai dar ruim. Aí eu joguei um terror nele, aí ele começou, tá emagrecendo, fazendo atividade física. Tá conseguindo E tá reverter? conseguindo. Eu falei, senão não adianta, porque se a gente não. O tratamento ele é uma forma global. Não adianta eu só te passar um remédio e achar que as coisas estão resolvidas. Entendeu? E é simples, se você não se cuidar, vai dar ruim. Legal que agora você é aquele tio médico que os primos procuram, né? Isso é bem comum mesmo, É, né? acaba sendo uma Sendo coisa, referência, acaba né? sendo uma coisa automática, né? Até porque se você É, precisar de alguma dica de engenheiro, você vai procurar o seu primo sim, também. sim, com certeza. Doutor, e em relação à diabetes, eu confesso que na minha ignorância, pô, diabetes, de tanto ouvir minha mãe me perturbando ali, cuidado com o açúcar, não sei o quê, seu avô é diabético, tudo mais, cuidado. Eu não sabia realmente, né, na minha cabeça, que tinha relação com. Também é uma doença cardiovascular? É sim, considerada uma doença, sim, cardiovascular, porque a diabetes, assim como a hipertensão, né, também Uhum. pode ser uma doença silenciosa, né? Sim. E a diabetes, a gente não dá a devida atenção para ela, mas é uma doença extremamente perigosa. Por quê? Por ser silenciosa, você não sente nada e depende muito dos seus hábitos de vida, Sim. seus hábitos alimentares. Você tem que controlar sua glicose, né? E isso tem que ser uma coisa, assim, extremamente radical. Porque a glicose elevada durante tempos, isso vai afetar a sua circulação, os vasos do seu corpo. Os vasos vão se tornando tortuosos, entendeu? E aí aumenta a incidência de você ter um AVC, aumenta a incidência de você ter um infarto, né? Os vasos vão ficando tortuosos, vão ficando mais endurecidos, vai perdendo a elasticidade. Com isso, vai aumentando a probabilidade de formar trombos, né? Aí forma um trombo, obstrui um vaso, faz um AVC. Quando obstrui um vaso na cabeça, obstrui um vaso no coração, causa um infarto. Além de outros problemas no olho, né? A pessoa pode desenvolver, né, problemas oftalmológicos por conta E até perder a visão, né? até perder a visão. Exatamente. Parte renal. É muito comum. Vou falar eu tava de plantão, um carnaval desse aí, na época que eu fazia plantão lá no PU de Saquarema, muito tempo atrás.
E aí chegou um cara de 30 anos. Essa idade é perigosa, hein? Um cara de 30 anos, uma filhinha, a filha dele tinha uns 3, 4 anos. E com a esposa, né? Como eu falei, A só vai no esposa. hospital, só vai procurar o médico carregado pela esposa. E a esposa já abriu a porta e já começou a falar. Falou assim, doutor, olha, ele tá fazendo isso, 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 tá com aquilo outro. A glicose do cara nas alturas. E o cara já tava perdendo a visão, Caramba. com 30 anos. Com 30 anos ele já tava perdendo a visão por conta da diabetes. Ele já tinha consciência, já tinha ido no médico, não estava fazendo o tratamento direito. E aí chegou lá extremamente descompensado. E eu me lembro que eu cheguei para ele e falei, cara, você tá com 30 anos. E já tá aí com dificuldade para enxergar. Sua filha tem 4 anos. Se você não se cuidar, você não passa dos 40 anos, cara. E sua filha vai estar com 14 anos, 13 anos, órfão de um pai Que não se por- cuidou. que não se cuidou. Ele começou a chorar. Isso Porque a gente, foi às na vezes, ferida ali a também, gente né? tem que fazer um choque porque a gente não tem Pra, essa. pra pessoa É uma acordar. coisa que parece ser óbvio, mas a gente muitas vezes não tem essa consciência, É. entende? E a esposa dele tava lá já, e a esposa brigando, né? Esposa brigando e tal. E o cara não se cuidava. Não sei o que aconteceu, né? Tomara que Espero tenha se cuidado, né? tomara que ele tenha se cuidado, né? Porque já estava sofrendo as consequências de uma doença que é um problema que acontece, mas com ele aconteceu bem mais cedo. Provavelmente até por fatores de riscos que ele já tinha, né? Ou hábitos ali, hábitos de vida aí também. Mas é um problema que a pessoa costuma desenvolver bem mais velho. E com ele aconteceu com 30 anos. Então tem que se cuidar, não tem. É assim, é matemático. Vai acontecer. Eu tinha um paciente aqui em Saquarema também. Eu estava fazendo exame admissional para um concurso que teve aí na prefeitura. O cara tava com a pressão de 20 por 200 por 120, né? 20 por 12. O cara alto e tal, 50 e poucos anos. E ele, tipo assim, já tava adaptado àquela pressão, achando que era normal, né? Porque Nossa. o hipertenso com essa pressão alta a longo prazo, o seu organismo acaba se adaptando a essa pressão muito alta. E os pacientes muitas vezes até reclamam, doutor, eu fico bem com minha pressão 18. Quando minha pressão tá Nossa. 12, eu não fico bem. Por quê? Porque o seu organismo se adaptou àquela pressão, a trabalhar com aquela pressão muito elevada. Mas isso não significa que é bom. Então a gente tem que fazer o seu organismo aprender a trabalhar na pressão normal. Isso tem que ser aos poucos, né? É um trabalho, né? Um exercício que a gente faz. Mas o seu organismo tem que aprender a trabalhar na pressão normal. E aí ele veio no consultório, comecei a tratar a pressão. Beleza, tratei a pressão do cara, o cara veio, fez os exames, tudo certinho. O que aconteceu? Achou que estava curado. E aí abandonou o tratamento. Fez um AVC. Caramba. 50 e poucos anos. Tava no hospital, a esposa dele me viu, me conheceu. Eu nem lembrava muito dele assim. Já tinha um tempo que ele não ia no consultório. Aí quando eu cheguei lá, AVC. Agora tá correndo atrás do prejuízo. Então, assim, acontece. Acontece. E eu tinha avisado a ele. E eu tinha falado com ele. Falei, cara, se você não se cuidar, você vai fazer um AVC. Ou vai infartar. Veio o AVC. Entende? Acontece. Doutor, como que a gente, né, os nossos parceiros aqui, eles fazem para poder tirar essas dúvidas, consultar, tratar aquela doença ali que ele tem, e ela consegue te achar de que maneira? Então, aqui em Saquarema, a gente tem uma clínica aqui, né? A Saquamed. Saquamed. É a Voltando. Antiga Parte Med. Med, né? Como você falou, né, da história, né? Eu vim para Saquarema, larguei a aeronáutica, me mudei para Saquarema e depois a gente montou a clínica. Legal. Foi a Parte Med, isso tem uns 6 anos. A gente fez 6 anos esse ano. Tá. A Parte Med é uma franquia, né? E aí a gente acabou resolvendo seguir nosso caminho, a gente saiu da franquia e a gente montou a nossa marca, Saquamed. Como tudo começou em Saquarema,
a gente fez uma homenagem à cidade, que é onde a gente tá aqui, né? E onde tem uma clientela muito bacana e a clínica acho que tem um respeito bom aqui na cidade. Se tornou uma referência. Felizmente, né? Graças a Deus. E hoje é a Saquamed e eu atendo lá. Então, consultório, eu só atendo lá, aqui em Saquarema. Fica ali na rua Heitor Bravo, número 6. Ali no ponto final do ônibus ali, né? Sim, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Também o seu Instagram. Você sabe de cabeça o Instagram? É @Dr. Cícero Bahia. Cícero Bahia. A gente vai deixar na descrição também. Foi uma honra conversar com o senhor. Tinha que ser um cardiologista aqui. Nada melhor do que o cardiologista que me deu alta. Por Para coincidência, poder... né? Te dei alta lá, depois você veio falar comigo, eu falei, é um paciente. Depois que eu fui lembrar, eu falei, pô, Sim. paciente jovem, que arritmia só pode ter sido ele. E tinha que ser um cardiologista para a gente dar esse pontapé aqui, que a gente está retornando com os nossos vídeos. Né? O Fala Podcast vai estar indo ao ar aí com esse super episódio. Você vai ter antes algumas prévias aí dos cortes, de alguns momentos, os melhores momentos do nosso episódio. Doutor Cícero, só para a gente finalizar, aquele garoto, o que você diria para aquele garoto que saiu do interior, lá do interior, do extremo sul da Bahia, e hoje é um médico formado que cuida de tantas pessoas? O que o senhor diria para esse menino? O que eu diria para esse menino? Eu diria para esse menino que valeu a pena, que vale a pena todo esforço, estudo, dedicação e que ainda tem muita coisa a conquistar. Bacana. E isso sirva aí para os jovens que têm o sonho tanto de ser médico quanto de outras profissões. Não é o lugar onde você está, né? Não é cidade, por menor que ela seja, ou aquela condição, tá na favela, tá em tal lugar. Você pode ser com estudo, com dedicação, consegue, né, doutor? Com certeza. Força de vontade, né? Principalmente. E não desistir. Isso aí. Obrigado, doutor. Valeu. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Esse foi mais um episódio do Fala Podcast. Eu sou o Robinho, agradeço. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante, tá? Manda para aquele seu amigo que come pra caramba e não tem cuidado com a alimentação, que bebe, que toma energético. Enfim, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo. Valeu, Thiagão, muito obrigado. Até a próxima.